יגדל אדוני אלוהים חי וישתבח נמצא בכל עת ואין את מציאותו אחד ומיוחד ואין יחיד כאיחודו. Haverim vechaverot, Shabbat Shalom. O trecho da Torá desta semana, ele marca o reencontro de Jacó, Yaakov e Esav, Esaú, depois de mais de 20 anos de separação, né? Vaishlach Yaakov Malachim, quer dizer, ele enviou os mensageiros. Neste tema, quando a gente fala mensageiro, existem comentaristas que falam que quando Jacó saiu de Harã, onde ele estava, voltando para Eretz Israel, uma caravana de anjos o acompanhou. Que podemos entender Malachim como anjos, como mensageiros também. E há comentaristas que dizem que a santidade era tão grande que, na realidade, tinham anjos em volta desta comitiva de Jacó, né? Ele levou, vamos ler no texto da Torá, levou muitos presentes para Esaú, e mandou vários dos seus emissários de levarem os presentes, que na realidade os valores da época era o gado em si, né? O gado, as ovelhas, os jumentos, enfim, isso é o que tinha um grande valor. E ele mandou vários, um com uma distância do outro, chegando, né, até e dizendo para que Jacó mandou dizer para Esav, Im Labam Garti, quer dizer, eu estava esse tempo todo, morei na casa de Labão, tio dos dois. Aí vem os Chachamim, é muito interessante. Eles colocam na Gemátria essa palavra Gati, eu morei com meu tio e sogro, né? A palavra Gati soma um total de 613. Né? O Gimel vale 3, o Reis vale 200, o Tav vale 400 e o Yud vale 10. Somando, Gati dá 613. Né? 613 são 613 mitzvot, né? Os mandamentos da Torá, tanto os fáceis como os difíceis, enfim, que ele não se afastou exatamente do judaísmo. Mas os mensageiros retornavam e diziam, olha, ele vem 400 homens com ele, vem ao teu encontro. Ele temeu, né? Ele atravessou a família do rio Iaboca, pelo rio Iaboca, atravessou, colocou os acampamentos, né? Voltou, aparentemente, para recolher pequenos objetos ou deixados. Enfim, o que ocorreu, ele ficou sozinho. A pessoa sozinha é vulnerável, só fica ansioso, né? Na realidade, então, ele corria perigo. E aqui eu me lembro de uma frase citada no livro do saudoso professor Samuel Ben Shimon, Zichrono Libraha,
Eretz Amazônia, os judeus na Amazônia, narrando toda essa nossa história aqui, e tudo isso ele dizia: um judeu só é um judeu em perigo. Ocorreu lá com Jacó. É evidente que ele estava falando sobre as comunidades na Amazônia, o pessoal que se embrenhava pelas trilhas dos matos e os riachos e o curso das águas e tudo, e acabava ficando só. Então, mas isso, se a gente levar em conta, a pessoa fica vulnerável. É um judeu só, é um judeu em perigo. Um perigo físico, um perigo espiritual. Então é necessário que ele se junte ao seu povo. É muito importante ele procurar sempre, né? E ocorreu aquele episódio da luta que ele teve, a Torá fala em um homem. E vem novamente os comentaristas com lindos ensinamentos para nós, né? Citando, alguns citam, chegaram no profeta Roshea, Osés, né? Ele cita que era um anjo, e isso é muito falado hoje, né? Aquele homem citado na Torá seria um anjo, né? Outros nos ensinam que poderia ser o anjo protetor de Esaú, de Esav, né? E outros ainda comentam que poderia ser o próprio Yetzerará, tratava-se do próprio Yetzerará, um instinto do mal. Tudo isso está sintetizado naquela luta que aconteceu, que nós sabemos. Jacó levou a melhor na luta, e estava amanhecendo já, e o anjo acabou ferindo Jacó na junção aqui coxo-femoral, entre o quadril e a coxa, onde está o nervo, onde está o nervo ciático, né? O chamado Gid Hanashé. É por isso que nós não comemos. Ele ficou coxo, ficou manco desse lado. Então, o lugar que foi tocado, foi ferido em Jacó. O povo judeu não come essa parte traseira do animal, à exceção de alguns shochetim, que eu acho que são muito, muito poucos hoje em dia, que tinham uma experiência grande de extirpar todo o nervo ciático sem rompê-lo, e aí tornava aquela parte traseira do animal cacheiro, tornava cacheiro. Eu me lembro, meu tempo lá de Belém, o saudoso Rabino Abraham Ramuz, Chrono Libraha, ele tinha esse dom, é o Shochet, mas ele tinha esse conhecimento, né? Esse conhecimento, porque dava muito trabalho, mas ele não se importava disso. Eu cheguei a vê-lo fazendo Shechitá, no antigo, era um matador em Castanhal, uma cidade de Belém. Quem for paraense, estiver escutando, nos assistindo, vai lembrar, né? E se comia naquela época a carne traseira do animal, extirpada por um shochet habilitado. Hoje é raro, eu não tenho assim conhecimento direto, os meus níveis de conhecimento não chegam aonde possa existir shochetim desse quilate, né? Nessa luta aí, o homem pede para Jacó deixá-lo ir, e não te deixo só se me abençoares e tudo, e aquela bênção, né? O teu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e com homens, e venceste, né? Aí Jacó realmente ele entendeu aquilo que ocorria, né? Pergunta qual é o teu nome. Não tem nome, é a bênção, ele deu.
bênção, e sai do relato da Torá. Quando Jacó realmente ficou, isso foi conhecido, ele tinha, ele chamou o lugar de Peniel. Peniel é a face, a palavra. Peniel, ele é Deus. Eu vi a face, eu vi Deus e se salvou minha alma. Eu tenho algum mérito. Ele já tinha nos sonhos todos, sempre vinham aqueles, lembram, né? Atrás da escada, ele chamava Bet-El, a casa de Deus, e ali chamar a porta do céu e tal, e agora Peniel, enfim, ele seguiu. O acampamento foi dividido em dois, porque dessa forma ele disse, poxa, você tem que orar realmente a Deus, isso ele fez, e preparar-se para cenários que poderiam ocorrer, né? Poderia ter a paz, poderia ter alguma discórdia, uma frase eu acho que é o Zohar, o Zohar que fala Mechiterurá, de lata, né? Atá, eu tenho aqui ela escrita, eu tirei da Mehitorerutá, diletata, estou lendo, Atá, Hitorerutá, dilemala. Esse comentário está no livro do Rabino Matzliach, né? Ele disse, quando agem na terra, agem também nos céus. E o que ele quis dizer com isso? Quer dizer, tinha que rezar, tinha tudo, mas tinha que se preparar, dependendo o cenário que ia ocorrer. Quer dizer, então ele tinha que estar preparado, porque senão, se ele não agisse aqui, tudo também não teria uma ajuda divina. Houve o reencontro, e aquela questão dos presentes, que Esaú falava, não quero meu irmão, eu tenho Rava, é muito em hebraico, eu tenho muito e tal. Jacó dizia, não, mas eu tenho, ele chamou Kol significa tudo, né? Tudo. E aí também tem algumas explicações que dizem que eu tenho muito Rava, mas se vier mais seria melhor, porque ele acabou aceitando os presentes, né? Acabou aceitando e tudo. Já Yaakov, ele dizendo que ele tinha tudo, né? Tinha colo, né? Ele tinha tudo, né? Era o que realmente ele necessitava, é aquilo que Deus lhe deu, né? Tem no Pirkei Avot conta, quem deve ser considerado rico é aquele que se alegra com aquilo que Deus lhe deu, aquilo que ele possui, né? O trecho da Torá segue. Temos o episódio de Shechem, a cidade, conhecemos tudo com a filha de Jacó. Depois do ocorrido, ele teve que sair de lá. Mais uma fuga na história atribulada de Jacó. Seguindo a leitura do trecho de Vaishlar, no caminho de Efrate ocorre o nascimento de Benjamim, mas na mesma hora o falecimento de Rachel. Rachel, ela foi sepultada em Betlehem, no caminho, estava indo, né, já para Efrata. Ela teve o mérito de ser sepultada em Eretz Israel. Ela teve esse mérito e muitos de nós vamos até Kever Rachel. Muitos já foram, inclusive até Hebron, com as dificuldades que hoje existem, mas há as formas de chegar. Ele reencontra seu pai,
que Isaac viveu 180 anos, dos patriarcas foi o que viveu mais, e falece, ele e Esaú sepultam Isaac lá em Meharat Marpelá, na gruta que Abraão tinha comprado para sepultar a Sara. Ficou então Abraão e Sara, Isaac e Rivka, Rebeca, e lá ia ser sepultado também Jacó e Léa. Raquel não pôde ser sepultada ali. Há explicações de Chachamim sobre isso, que mais adiante viriam as determinações. Um homem não podia ser casado com duas irmãs, né? Então existe a questão do mérito, da santidade de Jacó. Ele não podia entrar num desvio como esse, né? Raquel tinha o seu mérito e foi sepultada em Eretz Israel, mas quem viveria mais seria sua irmã Léa, né? Estão todos em Meharat Marpelá, né? Tem muitas outros itens essa Perashá Vaishlach. Vale a pena a gente ler tudo. Depois vai aparecer a geração de Esaú, enfim, é uma leitura importante. Semanalmente a gente pegar o trecho, né? Não esperar só os comentários que a gente vê. Procurem os vários comentários que existem sobre cada trecho da Torá, porque a cada ano, não é a mesma coisa. A gente acaba aprendendo mais alguma coisa. Shabbat Shalom Mevorach, possamos prosseguir sendo abençoados por Hakadosh Baruch Hu, paz, saúde, prosperidade, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot, Shalom Shalom para Israel.